Quando você pensa que o Japão não pode mais te impressionar com um shonenzão farofa, somos apresentados a Kimetsu no Yaiba, acompanhando o infortúnio dos irmãos Tanjiro e Nezuko, que tem sua família brutalmente assassinada por um Oni, sendo que Nezuko acaba sendo infectada também, se tornando uma. Esse acontecimento que leva Tanjiro a se tornar um matador de Onis enquanto tenta descobrir uma cura para Nezuko, tudo isso com uma boa e velha temática samurai. E no review de hoje a gente vai ver qual é que é a desse anime Kimetsu no Yaiba. Tanjiro vivia com sua família no meio do mato e se sustentava da venda de crack. Tô vendendo crack pra sustentar a família, eu tô vendendo crack. Vai fumar essa merda aí e virar um zumbi na rua. Mas ele não paga o arrego da polícia e os milicos sentam o dedo na família do rapaz. Why are we still here? Just to suffer. Então, para fugir, Tanjiro se enfia no meio do mato com o velho e começa a tomar chá de fita. Sumiu? Cadê a Teté? Ah! Voltou? Para com essa porra aí, meu irmão! E agora, Tanjiro está em busca de vingança contra os milicos que mataram sua família. Vou comer todo mundo! Além disso, ele tem que pagar o tratamento de sua irmã no suco, que está viciada em cocaína. Eu estou louca! Kimetsu no Yabadabadu, um anime do barulho. Kimetsu no Yaiba é um anime de ação e lutas com elementos sobrenaturais ambientado no período Taisho, que ocorreu entre 1912 até 1926, período esse que sucedeu à Era Meiji, esse que foi amplamente explorado no anime e mangá de Samurai X. A Era Meiji é o grande cenário ali de Rurouni Kenshin, mas aqui temos um período onde começa a industrialização no Japão. Tanto que a cena em que Tanjiro chega a Tóquio já mostra os primórdios de como a cidade seria alguns anos à frente. Sendo que Tanjiro se impressiona com os bondes e como a cidade é bem iluminada mesmo à noite. Vale destacar que o personagem vivia em uma região bem afastada, daí a sua surpresa com os avanços tecnológicos da cidade. É interessante porque são poucas as obras que abordam esse período histórico do Japão, inclusive séries shonen, que normalmente preferem por períodos de maior conflito, como foi a Era Sengoku ou mesmo a própria Era Meiji. Aliás, deixa aí nos comentários se você lembra de algum anime que aborda esse período da história do Japão. Vale destacar que o período histórico aqui em Kimetsu no Yaiba deve servir apenas de pano de fundo mesmo. Não acredito que sejam inseridas referências históricas, além da ambientação e vestimentas dos personagens. Mesmo assim, esse já é um ponto de destaque aqui pro anime. Adaptado pelo Ufotable, estúdio esse mais conhecido pelos animes de Fate Stay e por uma parte dos animes baseados nos jogos da franquia Tales of, uma franquia de jogos muito bacana, muito legal. Inclusive tem análise do Tales of the Abyss aqui no canal, os primeiros vídeos, dá uma conferida lá. Aqui em Kimetsu no Yaiba temos uma muito bem-vinda qualidade na animação. Primeiramente na escolha do estilo, que obviamente tem como base o mangá da obra, que foi criado ali por Koyoharu Gotoge, que ao apresentar os poderes que são aplicados ali nos ataques do Tanjiro, esses ataques que ele utiliza são baseados no elemento da água, então a água representada nesses golpes lembram muito aquelas de pinturas ukiyo-e, de como é demonstrado a água nas pinturas ukiyo-e. Os golpes do Tanjiro são muito semelhantes a isso mesmo, sendo que essa foi uma característica que me conquistou logo de cara. A parte visual do anime, ela é muito bacana e é algo que foi bem aplicado aqui nos ataques do personagem. Além disso, o cenário e a ambientação são muito bons. Como eu falei, a parte que se passa em Tóquio é realmente muito bonita, ficou realmente muito legal. Além disso, os primeiros episódios que se passam na neve também trazem um tom bem bacana e marcante às cenas. Obviamente, para mim, existe toda uma memória afetiva relacionada ali ao Rurouni Kenshin, especificamente aos OVAs, quando Kenshin luta na neve. Haruo Sotozaki é quem dirige o anime, sendo que ele já exerceu diversas funções em outros animes da Ufotable, além de ter sido diretor de animação de alguns episódios de Hitman 98. Anime esse que eu já fiz vídeo sobre ele, então dá uma conferida. Os links estarão no card e no primeiro comentário fixado. A direção até aqui está bem ok de uma maneira geral, tendo inclusive alguns momentos de preciosismo, como nas cenas de treinamento do Tanjiro ou nos combates que tem coreografias competentes e efeitos bem aplicados. A trilha sonora não impressiona tanto, mas climatiza e ambienta bem ao trazer músicas japonesas da época, então tá de boa. A abertura e o encerramento são bacaninhas, seguindo bem aquela pegada de shonenzão da massa. Uma opening mais agitada, com cenas dos principais personagens e acontecimentos da série, dando aquele ar de mistério a alguns outros personagens chaves que devem aparecer mais pra frente, e um encerramento mais tranquilo e, de certo modo, melancólico
dramático, de certo modo. A música de abertura Gurenge, cantada pela cantora Lisa, traz muitas ligações com a série, como o fato de perder coisas muito importantes, não seguir em frente, bem naquela pegada de drama positivista. Já a canção From the Edge, executada por Fiction Junction, também com a cantora Lisa, traz uma pegada até mais obscura. E de certo modo, como eu falei, a música é mais melancólica, tanto na letra quanto na execução da música em si. Mas aí eu deixo até essa pergunta pra vocês, qual dos dois você curtiu mais, a abertura ou o encerramento de Kimetsu no Yaiba? Como eu falei anteriormente, Kimetsu no Yaiba trata-se daquele clássico anime shonenzão farofa de lutas, e esse que já é um ponto que vai fazer com o otaquinho, o pseudo-intelectual que diz que lê Nietzsche e Kant, torcer o narizinho. E a gente precisa entender que essa versão a animes desse estilo se deve ao bombardeio que principalmente nós do ocidente sofremos com obras desse estilo, entre aspas. Principalmente lá na época dos anos 90 até os anos 2000, 2010 mais ou menos, onde depois do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Naruto, tantos outros, as emissoras de TV só queriam trazer animes nessa pegada. O que fez o grande público, por certo tempo, realmente acreditar que anime era só esses desenhos japoneses que tem um moleque gritando nome de golpe. E isso que criou meio que uma contracultura aos animes, né? Uma aversão aos animes dessa galerinha batuta que acha que o anime só é bom se tem fortes bases filosóficas e interpretações miraculosas com reflexões rebuscadas. I have to tell you, it might be my favorite thing in the world. Que merda, hein? Mas é uma parte interessante, uma parte que eu tô até vendo através de redes sociais, ou pela galera que curte anime, é que a gente tá vivendo a criação meio que de uma nova contracultura, né? Que é da galera que tem aversão a esse tipo de anime mais cabeça, mais filosófico, né? Que viagem é essa, velho? Mas enfim, isso é coisa da humanidade. Na minha opinião, a qualidade de uma obra, ela não tá refém do estilo, gênero, demografia, seja o que for, para ela ser boa ou não. O importante é a qualidade, e a qualidade é algo atrelado a vários pontos. E no caso do Kimetsu no Yaiba, ele tem tudo que caracteriza um shonen de luta e ação. E além do que, com a temática samurai, que é algo que é bem saturado já tem muitos animes de samurais por aí. Só que o Kimetsu no Yaiba tem tudo isso e mesmo assim é bem legal, cara, porque é executado de uma maneira competente. Mas vamos lá que, vendo os acontecimentos desses episódios, eu vou falar bem disso e a gente vai chegar a essa conclusão. Ah, bom. Tanjiro, ele vivia com a sua família, uma localidade aparentemente rural ou campestre ali e tal, e ele se sustentava da venda de carvão para os habitantes de um vilarejo próximo à sua casa. Sendo isso uma coisa já bem pertinente ao período histórico em que a série se passa. Mas isso é só um detalhe a mais para ambientar mesmo. A gente tem que lembrar que o Kimetsu no Yaiba não se preocupa em retratar fielmente a história, pelo menos até aqui. Como eu disse, é só mais um detalhe de pano de fundo para enriquecer a ambientação do anime. Um ponto curioso é que na ida a essa vila, Tanjiro é alertado sobre os Onis, né, que são essas criaturas que devoram humanos. Os Onis, na mitologia japonesa, são equivalentes aos demônios do cristianismo, falando isso de uma maneira bem genérica, tá? Mas os Onis aqui, eles se aproximam um pouco mais dos Ghouls de Tokyo Ghoul, pela característica de precisar devorar seres humanos para se manterem vivos. Além disso, mais pra frente é revelado que um indivíduo específico consegue transformar pessoas em Oni. Mas disso eu falo até um pouco mais pra frente. Vale destacar que a série escolheu não ser tão profunda nessa parte do questionamento sobre os Onis serem seres vivos, pensantes e com sentimentos assim como seres humanos. No Kimetsu no Yaiba não temos um perfil tão aprofundado como o próprio Tokyo Ghoul, tendo os Ghouls devorarem humanos, ou mesmo em obras de vampiros, por exemplo, que acabam abordando essa dualidade em existir uma criatura que devora humanos, mas ainda assim tendo uma parcela, tendo muitas características do que é um ser humano. O Kimetsu no Yaiba, ele até tem, só que de uma maneira bem mais branda, sem tantos conflitos psicológicos e filosóficos. E isso, por incrível que pareça, é algo que funciona muito bem aqui na série. Caraca. Até pelo fato desse tema em si já ter sido esmiuçado por tantas outras obras, acabaria caindo meio que no senso comum desse conflito. E até por isso eu acredito que o foco aqui no Kimetsu no Yaiba seja outro. Continuando com os acontecimentos, o Tanjiro ele retorna para sua casa e vê sua família massacrada, tendo como única sobrevivente sua irmã Nezuko, que havia sido transformada em uma Oni. O Tanjiro ele acaba sendo atacado pela Nezuko, mas é salvo por Giyu, que por pouco não elimina a garota, mas ao perceber que ela apresentava padrões incomuns para um Oni, e também por constatar a disposição cega que o Tanjiro tinha em proteger a Nezuko, resolve poupar a vida da garota. O Giyu então diz pro Tanjiro procurar Sakonji, um mestre dos Paranauês, que iria ajudá-los. Então a partir daí o Tanjiro decide se tornar um membro do grupo de espadachins executores, um esquadrão que trabalha nas sombras a fim de eliminar Onis. Mas Tanjiro tem como objetivo principal curar a Nezuko, fazendo com que ela se torne humana novamente. Não se preocupe! Vou salvar! Que lindo, cara!
Que atitude, que coisa mais linda. A série ela trabalha de uma maneira bem dinâmica com a narrativa, de um jeito bem rápido e com um estilo bastante atual. Em poucas cenas conseguimos saber as principais características dos personagens, o que familiariza suas aparições futuras. O Zenitsu, por exemplo, que é um grande bunda mole, em sua primeira aparição a gente já consegue perceber isso, e quando a gente vê ele novamente em episódios mais à frente, a gente consegue já identificar que trata-se daquele grande cuzão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não, eu sou realista. Você é um merda, garoto. Então desde o princípio a gente sabe, por exemplo, que o Tanjiro é um personagem bondoso e altruísta, e que ele acaba vendo os Onis como seres vivos. A Nezuko, que mesmo transformada em Oni, mantém sua determinação e amor pelo irmão. A Tamayo, que é uma médica Oni que busca meios de coexistir com seres humanos, assim como seu guarda-costas, o Yushiro, tem uma admiração e devoção para com a Tamayo. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Tudo aqui em Kimetsu no Yaiba é de fácil digestão. Isso é um mérito muito grande da obra. É fácil assistir esse anime. E até o fato de termos um tema, né, que esses monstros que devoram humanos, mas que têm características humanas, joga a favor da série. Porque de uma maneira geral já estamos habituados com esse tipo de conflito. Então a série não precisa se aprofundar tanto no tema, já que tantos outros foram os títulos que abordaram essa questão. É curioso isso de que ser mais simples torna Kimetsu no Yaiba uma obra tão bacana. Talvez, como eu falei, seja um reflexo de hoje em dia termos obras que tentam cada vez mais serem muito complexas e rebuscadas, né? Talvez seja isso. É, tá bom. A partir dessa tragédia, Tanjiro participa de um treinamento para se tornar um espadachim executor e posteriormente de um exame que o qualifica a sair matando os Onis. Tanto a sequência de treinamentos quanto esse exame são muito bacanas, recheados de cenas bem animadas, dinâmicas e sensuais. Vale destacar que na parte visual o anime abusa do sangue, mas de uma maneira bem inteligente, porque os cortes e os ataques nos Onis fazem litros de sangue jorrarem para todo lado, o que gera a impressão de que o anime é muito mais violento do que ele realmente é. Eu achei uma sacada muito boa, até para sanar o otaquinho que curte uma sanguinolênciazinha, né? Algumas características do Tanjiro, como seu olfato aguçado, que em combate ele consegue meio que traçar uma linha, literalmente, de abertura para atacar os inimigos, além da sua empatia, são bem pontuadas nesse período do anime, exatamente já para criar coisas marcantes ao personagem. E outra característica que eu achei bem legal, fica no foco em que a série dá as mãos calejadas do Tanjiro, isso devido à sua dedicação em treinamento. Fato é que não acontece em apenas uma cena, mas as mãos do personagem sempre são retratadas dessa maneira. Isso para passar todo o empenho e dedicação do personagem em eliminar os Onis, mas em muito mais em salvar a sua irmã. Sendo esse mais um recurso simples, só que agrega bastante a personalidade do rapaz. No decorrer dos episódios, mais elementos ao universo da obra são adicionados, como a informação de que os Onis morrem à luz do sol, fato esse que faz o Tanjiro carregar a Nezuko por aí numa caixa durante o dia, e além disso, apenas as espadas dos executores conseguem matar os Onis, e isso só quando corta a cabeça dos bichos. Você vê que esses Onis é meio embaçado, né? Como mostrado no teste, existem Onis com características monstruosas, como o Oni mutante que o Tanjiro enfrenta ali no exame, e além disso, alguns deles podem se utilizar de magia e feitiços especiais. É bruxaria. Como é o caso do Oni que ele enfrenta em Tóquio, que é capaz de criar buracos no chão e nas paredes onde ele pode transitar ali. Da parte das lutas, uma coisa que eu achei bem bacana é porque a série segue aquela linha de fazer o protagonista criar soluções dentro de suas capacidades para vencer. Então, por exemplo, para vencer o Yahaba, Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? o Oni que se utiliza de setas para mover as coisas, também é um tipo de poder que eu achei bem interessante, né? Ficou bem legal. Onde o Tanjiro, para conseguir vencer esse poder, se utiliza dos golpes dele para se safar das quedas que ele ia tomando. Eu particularmente curto e acho bem legal esse estilo de combate, porque foge daquela pegada de ataques especiais tirados da bunda, que o cara inventou na hora, ou até mesmo a força de vontade, poder da amizade, poder da bilola dourada de mel, sei lá. Assim, ao menos para mim, dá uma maior credibilidade aos combates da série. Nesses episódios ainda temos a introdução do provável antagonista da obra, Muzan Kibutsuji, sendo ele o responsável pela morte dos pais do Tanjiro e por transformar a Nezuko em Oni, tendo ele a capacidade de transformar pessoas em Oni. A parte interessante é que ele aparece com a sua família andando pelas ruas de Tóquio, o que pode indicar talvez um aprofundamento dramático ao personagem. Mas pelo que apareceu até aqui, ele é um cara bem filho da puta sacanageiro. Eu sou miserável, eu sou perverso, eu sou malvado.
O episódio 11 ele acaba por introduzir o Zenitsu de vez na história, que até no momento se mostra um cara bem mulherengo e medroso. De certo modo, aqueles personagens bem patéticos, mas que deve seguir a linha do humor mesmo, e que no fundo, aqueles personagens que acabam demonstrando grande potencial. Tipo uns Kuwabara da vida, tá ligado? A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Um ponto interessante é que ele possui uma audição muito aguçada, algo semelhante ali, ou paralelo ao que o Tanjiro tem com o seu olfato. Isso que deve reforçar a criação de um grupo a partir desse ponto da história, né? Então dá uma parceria até que bem interessante, que pode ser bem explorada e trazer coisas bem interessantes aqui pro andamento da série. Além disso, esse episódio tem um conflito com o Oni, juntamente com a aparição de outro personagem que deve integrar o grupo de protagonistas do anime, que é o Inosuke. Antes de finalizar, vale o destaque para Nezuko, personagem que é a irmã do Tanjiro e foi transformada ali em Oni, e ela que segue aquela linha de personagens fofinhas, cuti-cuti, ai ai ai. É legal porque na série esse artifício ele é utilizado de uma maneira bem cômica, mas ela também tem um papel muito importante nas lutas, né? Então ela não é só uma personagem que fica ali de enfeite, é uma personagem que luta e ela é muito forte, até por ter sido transformada em Oni. Um dos destaques é pra cena em que ela arranca a cabeça do maluco com a bicuda, que ficou muito engraçado, tá ligado? Nada a ver, irmão. Com 26 episódios previstos, podemos esperar uma boa parcela da obra seja adaptada aqui pro anime, e o que talvez deixe em aberto para uma possível segunda temporada. Para finalizar, eu devo ressaltar categoricamente que até aqui a série se preocupa em criar um plano de fundo e em conquistar o espectador a entrar nesse novo velho universo de samurais matadores de demônios que ainda tem uma certa humanidade. Então, com poucos episódios, já estamos ambientados no universo da obra, com um cenário, personagens e uma trama bem definidos. Nesse ponto aqui, Kimetsu no Yaiba é bem bacana, em conseguir transpor e usar o que para muitos são defeitos, entre aspas, de shonenzões de luta, a favor da série. Se futuramente a gente vai ter algum aprofundamento psicológico ou filosófico na série, aí já são outros 500. E se tiver, seria muito bom, seria muito bem-vindo, até porque a série meio que preparou já terreno para isso. Mas também se não tiver, tá de boa. Kimetsu no Yaiba é um anime simples que diverte exatamente por trazer várias características que cativam e divertem o público. Arrojado, dinâmico, criativo, ousado, elegante. Isso tudo, Léo? Alegre, disperso, tônico, rico, lindo, luxo, interessantíssimo. Um exemplo disso, por exemplo, são as piadotas visuais que recheiam a série em todos os episódios praticamente, ou mesmo a Nezuko, que é usada como uma válvula de escape, ou mesmo um alívio cômico por ser bem fofinha, aquela coisa toda. Além, é claro, das lutas e dos momentos de ação que são o ponto alto da série, né? Mostrando ali o Tanjiro em combate com seus ataques, que são visualmente muito bonitos e de certo modo diferenciados. Todos esses são os pontos que tornam esse anime muito gostoso de assistir, muito bacana, e como diria Neo Labaki, esse anime é um luxo. Pra esse aí eu vou ter que dar um luxo.